Amém, queridos. É bom estar aqui com vocês mais uma vez. E a reunião hoje começou com oração, né? O Zael, né? A Dani, a Emanuela, né? A Vitória, né? O Zé. E vocês oraram por mim também, né? Há quase 6 meses eu fiz uma cirurgia de um câncer. E eu queria testemunhar para vocês que teve 2 igrejas, especialmente aqui no Rio de Janeiro, que oraram por mim. Eu já estive na outra, e eu falei assim, eu gostaria de dar o testemunho, né, que anima, né? Você orou, né, vocês oraram e Deus os abençoou. Eu quero contextualizar a cirurgia, porque não foi assim uma coisa, não sei explicar, não foi uma coisa realmente que tem um contexto geral para a minha vida, na área daquilo que Deus tem falado comigo. Há muitos anos, Deus tem me levado assim para o deserto. E deserto é um lugar um lugar difícil, né? Deserto é um lugar que você... Pessoalmente, eu tinha muito medo de deserto, né? E hoje não é muito bom, não, mas eu aprendi muita coisa boa no deserto. E Deus me levava já há muitos anos mesmo, estava me levando, e eu relutando e tentando sair. Mas Deus quer levar a gente para o deserto para ensinar, nos humilhar, mostrar como que é o nosso coração, e dentro desse contexto foi muito bom. No dia 1º de julho de 2011, quer dizer, já fazem quase 5 anos, né? Fazem 5 anos, foi um dia assim, muito difícil para mim, e nesse dia ficou claro para mim, eu estou te mandando para o deserto. E eu falei, meu Deus, mas como vai ser deserto? Né? Porque deserto dá muito medo, né? Mas aí comecei a perceber que quando Deus está conosco, é maravilhoso. E nesses 4, 5 anos, o Senhor começou a me ensinar o deserto, falar um pouco sobre o que é vida, por que Ele nos manda para lá. E eu aprendi uma frase que eu realmente não me lembro o autor, não sei o autor, mas foi uma história verdadeira, mas que mexeu muito comigo. É um rabino judaico, ele dava aula num seminário, e um dia ele falou assim, ele era uma pessoa muito querida, mas não era muito falante, ele era mais fleumático, mais calado, e o pessoal amava muito ele. Aí um aluno falou assim, puxa vida, eu preciso falar para ele como que eu amo esse professor, como eu amo ele. E aí ele saiu, né, numa hora, e foi lá no escritório dele, lá na sala dele, e falou, Rabi, eu queria dizer uma coisa para você. Ele falou assim, fala. Ele falou assim, eu queria dizer que eu te amo muito. E o Rabi olhou para ele e falou assim, você me ama mesmo? Ele falou, te amo mesmo. Ele falou assim, onde está a minha dor? Aí o aluno ficou meio assim, onde está a tua dor? O que tem a ver uma coisa com outra? Falou assim, quem ama sabe onde está a dor. E essa frase ficou, aí já é por minha conta, podia até acrescentar, quem ama sabe onde está a dor e cuida, né? E nesse período, né, assim, bem solitário, eu senti assim, a mão de Deus, o amor de Deus no deserto. E em cada momento eu via que o Senhor sabia onde estava a minha dor, né? O deserto você tem medo de se perder, né? O deserto é tudo igual, mas o Senhor mandava assim uma nuvem para proteger do sol e para guiar, de noite uma tocha de fogo. Se precisasse de comida, tinha um maná, precisasse de água, na hora H tinha água, a roupa não estragava, se tinha serpente, tinha lá a serpente para você olhar. E cada momento desse, Deus foi mostrando para mim como Ele me amava e como Ele sabia onde estava a minha dor. E eu chorava muito, né? Falava, puxa vida, você está aqui,
mas isso está aqui, mas eu não esqueci você, né? A impressão que você está no deserto é que todo mundo te esqueceu, está todo mundo longe, né? E às vezes está mesmo, tá? Porque você está literalmente longe. E o Senhor falava comigo, e eu chorava muito. Falei, puxa, obrigado, o Senhor está comigo. E Ele cuidava de mim, né? Eu tive uma isquemia há uns anos atrás, isso me deixou com mais dificuldade de concentração. Então, eu esquecia muita coisa, né? Eu esquecia, né? Uma vez eu perdi o meu óculos lá em Teresópolis, não achava. Falei, Senhor, está comigo, o Senhor sabe onde está a minha dor. Eu estava esperando um dia claro, porque de longe eu consigo até dirigir. Falei, onde está meu óculos? Onde está meu óculos? E fiquei 2 dias esperando o dia ficar mais claro para poder voltar. E eu não tenho costume de orar ajoelhado. Eu gosto de orar andando, quase não oro de joelho. E eu tinha procurado tudo, do lado da cama, embaixo da cama, em cima, tirei as cobertas, fui lá onde eu lavo o óculos. Toda aquela rotina eu ia. E um dia eu ajoelhei do lado da cama e não estava nem orando pelo óculos, estava orando por uma outra coisa, e Deus começou a falar algumas coisas comigo. Irmãos, quando eu falo de Deus falar, tá, eu tenho muito temor disso, né? A palavra fala para você reter o que é bom. Isso é um processo, às vezes não é assim que falou na hora, às vezes falou, depois eu fiquei meditando, aí veio uma palavra, e eu estava orando e Deus começou a relembrar uma palavra que Ele já tinha me dado, uma palavra assim de vitória e tal. E tudo bem, e eu falei, Senhor, no final da oração, Senhor, como é que eu vou saber se é o Senhor que está falando? Será que é isso mesmo? Não é coisa da minha cabeça? Mas, Senhor, se o Senhor vai fazer, amém. Né? E outra coisa, eu não sou de pedir sinal. Muito difícil eu pedir sinal para Deus. Senhor, me dá um sinal. É meu, acho que é por falta até de fé, eu não peço muito sinal. Eu falo mais assim, vai abrindo as portas, vai abrindo as portas para que eu veja as portas abertas. E quando eu terminei de orar, eu senti assim na hora, assim, Deus falou assim, por sinal, vou te dar que você vai achar o óculos. Aí quando eu levantei da cama, eu bati no colchão, e subiu o colchão, o óculos estava entre a grade e o colchão, né? E aí eu comecei a chorar, falei, o Senhor está cuidando de mim. Ele falou, eu cuido do teu óculos, eu cuido de você. E esse foi um processo muito forte nesse período, sabe? Muito forte. E nesse período o Senhor me ensinou algumas coisas. Primeiro, quase que o primeiro ano todo, Deus falou muito sobre o segundo batismo, né? Israel no deserto teve o primeiro batismo, que foi no Mar Vermelho, mas teve um segundo batismo quando entrou em Canaã, que as águas, as corredeiras das águas do Jordão pararam para eles atravessarem. E o Senhor me falava muito desse segundo batismo, né? Jesus falou, né? Tem um batismo que eu tenho que ser batizado, mas já tinha sido batizado. E aí, toda hora, eu sentia assim, a presença de, toda hora assim, no modo de dizer, né? Sentia aqueles momentos difíceis da minha vida, muito complicado, né? Deixa eu só dar um testemunho. Eu uso uma carteirinha aqui que uso dinheiro assim, mais trocadozinho. Eu perdia isso, depois eu ficava, Senhor, cadê? O Senhor me dava de volta. Daí eu perdia o talão do cheque, como é? Cartão de crédito, a menina guardava para mim. E sentia Deus falando assim, eu te amo, eu estou cuidando de você. Nesse último mês eu perdi esse aqui, fiquei triste de ter perdido. Eu tinha R$ 70 e o chato era perder, porque eu estou com um problema assim. Eu perdi, mas que tristeza, Senhor. E fiquei um mês sem ele. Eu falei, meu Deus, eu estou ruim da cabeça, me ajuda. Aí você não sabe o que aconteceu. Aí eu perdi a chave do carro. Já pela terceira vez, né? Pela terceira vez. Aí eu falei, meu Deus, onde está o carro? Eu falei, onde que eu fiz o caminho? Eu fui fazer caminhada, será que eu levei a chave e caiu? E eu fui andando. E tem uma moça, uma menina do caixa, da material de construção, e ela falou assim para mim, eu estava assim andando de cabeça baixa, né, olhando, assim, se achava a chave. Ela me viu e falou assim, Edgar, achei. Eu falei, achei. Ele falou assim, achei aqui, ó, é seu, né?
Eu falei, puxa vida. Eu falei, mas você está triste. Eu falei, nem vou te contar. Eu perdi a chave, eu já estou. A chave do carro é mais grave do que. Eu falei, tá, obrigado. Aí, e o pior, já conheço ela há tempo, esqueço do nome dela. Eu sei o nome do noivo, do marido agora dela, que é o Wallace. Né? Ela falou, você ora pelo Wallace e tal. Aí eu perguntei, ela é cristã? Ela falou, não, ela está quase se convertendo e você tem uma parte nessa conversão. Aí eu pensei, falei para ela assim, puxa vida, eu queria que um dia você e o Wallace fossem comer lá em casa, jantar lá em casa, que eu queria conversar mais com você. Ela falou, tá bom, tá, jóia. E saí. Daí eu cheguei, tinha procurado toda a chave, daí eu peguei assim a cozinha, o laptop estava ali, que eu estava escutando a palavra, aí eu botei assim, isso aqui, abaixei e falei, Senhor, obrigado, Tu és bom, Tu cuidas de mim no deserto, o Senhor achou aqui a minha carteira, meu dinheiro que eu estava precisando, sem entender, não era o valor, era esquecer, se sente mal. Irmãos, quando abri os olhos, estava a chave em frente do laptop. Eu nunca deixo ela ali. Eu falei, Deus, Tu está cuidando de mim mesmo. Então, experiência, estou contando algumas experiências assim gostosas. E 5 coisas o Senhor me ensinou nesses 5 anos. Quase que de junho a junho eram primeiro foi o segundo batismo, a outra foi discernindo a nossa geração. Fiquei 1 ano, horas e horas, estudando todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento. Fiz 2 cursos de História da Igreja para entender os nossos dias. A terceira foi discernindo a volta de Jesus, como o Senhor voltar, estudando Apocalipse. E essa última foi mais falando sobre sacerdócio, comunhão com Deus. E eu ia assistir o jornal, e quando eu vi o jornal, eu vi negócio de morte, isso, aquilo, eu começava a chorar. Falei, Deus, cadê a igreja? Deus, cadê a igreja? A igreja precisa ser luz do mundo. Quanta miséria! O Brasil enterrado em miséria, em corrupção, em tudo. Cadê a igreja? E eu chorava, mas eu não percebia que Deus estava vendo o meu choro. E quando chegou em maio, junho do ano passado, eu estava vendo os refugiados da Síria. E quando chegou aquela hora, aquelas crianças saindo, né? Vocês já viram aquelas imagens no navio, morrendo. Eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, cadê a igreja? Senhor, levanta a tua igreja. O Senhor está me mostrando que o Senhor vai vir, mas a igreja não está ouvindo, a igreja não está escutando. A igreja, né? Apocalipse fala 9 vezes. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. De 7 para cada uma igreja, para uma ele fala mais, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. E tem lá também no capítulo 13 que ele fala também isso, só em Apocalipse. E eu chorava, e daí comecei a chorar muito forte para ver aquelas refugiadas. Você imagina você perder a casa e pagar coiote, eles roubarem, pegar o navio, muita gente morrer, depois chega num país, anda a pé, sem banho, sem comida, depois chega num país, o país se maltrata. Falei, Deus, é tua criação, é obra da tua mão. E eu chorava. Aí eu senti tive uma visão assim, que o Senhor fazia assim, dava um sorriso triste, mas como é que eu posso dizer? Um sorriso assim, que ele estava gostando daquela minha atitude. Eu falei, Senhor, tipo assim, o Senhor está sorrindo, eu estou chorando aqui, o Senhor está sorrindo. Um sorriso bem, como é que fala? Bem discreto, não é? Daí falou assim, é que agora, você não tem dúvida que eu te amo, porque eu sei onde está a tua dor. Mas agora, eu sei que você sabe aonde está a minha dor. Agora eu sei que você está chorando pela igreja, pelo mundo. O mundo está desesperado, o mundo está sem direção. A igreja não está me ouvindo. Agora eu sei aonde está. Você sabe aonde está a minha dor. Aí eu conversei, orei, né, falei, Senhor, que eu seja mais sensível à sua dor.
Muito bem. Aí eu entrei num outro momento. Falei assim, o senhor vai vir para reinar, e reinar conosco. Mas aí eu senti Deus falar assim, mas antes de reinar, você precisa aprender a ser sacerdote, você tem que ter comunhão comigo. Imagine a gente, nós aqui, Deus colocando uma parte do Rio de Janeiro, essa região do Jacarepaguá, da Barra, para a gente governar a área de educação, a área de saúde, a área... Um exemplo. Irmãos, nós somos muito corruptos. Se nós não estivermos preparados com Deus, nós vamos nos corromper, como todo mundo se corrompe. Você tem que ser preparado, porque nós somos chamados para ser reino de sacerdote. Nós vamos reinar, mas vamos ser sacerdote. E reinar é gostoso, concorda? Reinar é gostoso. Mas antes de reinar, você tem, porque reinar é bom, não é? Não tem problema reinar. Reinar você, né, fala assim, faça isso, né? Tiago, Tiago, né? Tiago e Pedro chegou lá para o coxo, falou assim, olha, eu não pedi uma esmola para ele, eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma moeda, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Isso é ordenar, né? No sacerdócio você precisa de pelo menos 6 estágios, né? Adoração é uma atitude, não é nem falar, é uma atitude. O segundo passo é você louvar. Louvar é declarar o que ele é. Tu és santo, tu és belo, tu és rei, tu és príncipe, tu és salvador, tu és misericórdia. Né? Terceiro, ações de graça, que ele faz. Ele dá o pão de cada dia, ele dá a comida, ele dá a chave que eu perdi, ele dá um montão de coisas, assim, outras coisas que eu também me esqueci, documento de carro, um montão, ele dá, né? A quarta coisa que a gente é especializado é pedir. Me dá isso, me dá aquilo. Isso a gente é especializado em pedir. Quinto ponto é súplica, né, e clamor, que é um pedido intenso, com jejum, com choro, tal. E sexto é o sacerdote. E o sétimo é o reino, é o mandar, né? Lembra que Tiago, acho que foi Tiago que falou assim, Senhor, o samaritano, tal, quer que derrame fogo do céu? Né? João. Falou, quer que deixa fogo do céu? Então, reinar a gente não tem problema, é fácil para nós. Só que se nós não estivermos preparados, nós vamos nos corromper. E a gente teve, acho que todos vocês já tiveram experiência de reinar, de dar uma palavra de ordem. Eu ordeno, em nome de Jesus. Só que isso aí, irmãos, é bom, mas não é suficiente, né? Eu lembro que uma vez o Senhor me deu uma palavra para ordenar uma situação, e foi uma experiência terrível. Ficou uma família na minha casa, né, um discípulo amado, ele ficou lá em casa, e a mãe dele estava com câncer na garganta, ela estava internada lá no Hospital da Marinha, e eu estava mal, estava mal aquela semana, ficou uma semana, 10 dias, e revezava o filho, a família e a filha, né? E a Anitta era o nome dela ainda, ela está viva, graças a Deus. E ela ficava lá em casa e eu ficava assim, Senhor, eu nem conseguia orar por ela quase, Senhor, estou mal, estou mal. Aí naquele dia, no dia seguinte, eu ia visitá-la para orar, porque ela ia embora. Ela saía, ela já fez a operação, ela ia embora. E eu estava assim, ruim, mas muito ruim. Eu falei, Senhor, misericórdia, não tem nem como orar amanhã. Como é que eu vou orar amanhã por ela? Eu estou mal, como é que eu vou orar por uma pessoa que está com câncer na garganta? Eu não consigo. Misericórdia, eu estou ruim, Senhor. Eu usava muito essa palavra, eu estou mal. Aí, no dia seguinte, eu fui para o hospital, tinha 4 leitos, e o que eu não sabia é que a irmã teve uma visão, a filha teve a mãe contou para a filha, né, escrevendo e tal, e todo mundo sabia da visão, que eu não sabia da visão. Durante a noite, um pedaço da carne da operação enroscou, e ela quase morreu, porque não conseguia respirar, e a filha desmaiou. Foi uma situação que eu não sabia que tinha acontecido. Aí, quando eu cheguei no hospital, assim, né, cabeça baixa, meu Deus, vou orar. Quando eu abri assim, a porta, assim,
tinha 4 leitos, com 4 visitantes cada leito, 16 pessoas olhando assim para mim. Porque eles tinham escutado a visão, eu não sabia que visão, fiquei assim, olhando assim, tchau. Aí fui, ela estava com um sorriso, a filha com um sorriso, falou, mamãe teve uma visão sua. Eu falei, é mesmo, que visão, né? Que visão. Todo mundo, nós já contamos para todo mundo na expectativa. É para você ordenar a cura dela. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho dom de cura, ainda mais ordenar. Falou, só que você tem que fazer uma coisa. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Você tem que cuspir. Você tem que cuspir no curativo. Na hora que ela falou, eu falei, misericórdia, eu sou tão mal que eu estou cuspindo na... Eu fiquei assim, numa crise assim, eu falei, meu Deus, eu sou mal, cuspi no curativo da irmã, nossa, não. Eu falei, Senhor, daí a menina sorrindo para mim, vai cuspir, né? Eu falei assim, não, mãe, não. Aí eu falei, só se tiver alguma coisa na Bíblia. Daí eu lembrei que Jesus cuspiu e fez o lodo. Eu falei, está na Bíblia, está na Bíblia. Aí eu fiquei olhando assim, e ela baixou o curativo todinho, assim, tirou todo, falou, pode cuspir. Eu falei, meu Deus do céu, que situação. E ordena que ela vai ficar curada. Aí eu olhei, todo mundo olhando, quase. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Daí eu falei assim, eu não vou cuspir, eu não vou ter coragem de cuspir ali, eu vou botar a saliva aqui e botar o dedo lá. Falei, tá bom, então faz isso, você não tem fé para cuspir? Era para cuspir mesmo. Eu falei, tá bom, mas... Aí eu botei assim, orei por ela, assim, né? E eu sentia Deus falar, ordena, assim, tá bom, eu ordeno a tua cura, tal. Irmãos, eu fiquei tanto assim, abalado, assim, eu falei assim, eu não perguntei por anos, que eu nem perguntava, acho que ela morreu, eu nem sei se ela morreu, né? Depois de 8 anos, né, que normalmente o câncer fica oficialmente curado em 5, né? Depois de 8 anos que eu fui conversar com ela, é lógico que eu a via, dava tchau e tal, e isso acho que foi uns 10 anos atrás. Então ordenar é uma coisa de rei, é o rei que ordena. O sacerdote não ordena, o rei ordena. Eu te mando. É que nem demônio, né? Sai demônio, em nome de Jesus. Se ordena, é uma ordem, né? Mas tá bom, falei, mas Deus, a gente vai reinar aqui na terra com o Senhor, mas como vai ser isso? Né? Eu preciso ser trabalhado e tal. Aí tem um contexto longo, que não vou entrar em detalhe, e o Senhor começou a falar para mim, agora eu quero ensinar você a ser sacerdote. Você tem que aprender a ser sacerdote agora. Não vai conseguir reinar com... O reinar sem ser sacerdote é quase uma maldição, porque você vai começar a ordenar, vai entrar soberba, vai entrar orgulho, vai entrar um montão de coisa no teu coração, no coração seu, da igreja, que... Falei, tá bom. Então, comecei a estudar sobre sacerdote. E aí encontrei, fora Jesus, né? Jesus, ele vivia antes de todas as coisas. No Velho Testamento, ele apareceu para algumas pessoas. Ele nasceu como um homem normal, comum. Depois, 3 anos e meio, ele passou como ministério dele. Depois, ele morreu. Ficou 3 dias lá embaixo da terra. Depois, ele ressuscitou. E depois, ele foi exaltado. E quando ele foi exaltado, da primeira vinda até a segunda vinda, ele está fazendo o quê? Intercedendo por nós. Então, ele está num trabalho sacerdotal hoje. Jesus está nesse trabalho sacerdotal. Querido, podia alguém arrumar um pouquinho d'água para mim, por favor? Então, eu falei, tá bom, Senhor, eu quero ser sacerdote. Né? E, cuidado, que Deus escuta quando a gente fala essas coisas. Eu falei, eu quero aprender. Eu quero aprender. E aí comecei a estudar. Quando estou falando isso, é horas e horas, e levou... Nesse caso, foi a maioria desses estágios que estou falando, levou 10 meses, 1 ano, orando sobre isso, tal. Mas o sacerdote começou assim, mais ou menos, em janeiro, fevereiro do ano passado, foi até maio, mais ou menos. E aí, nesse estudo de sacerdote, eu descobri 2 sacerdotes, com exceção de Jesus, que me impressionou. Foi Moisés e Paulo. Só que tinha uma frase que eu não entendia e continuo não entendendo,
que eles dão a vida, né, eles vão para o inferno, na verdade. Um é Moisés, quando foi entrar na Terra Prometida, mandou os 12 espias, né? Aí 2, Josué e Caleb, falaram tudo bem, os outros 10 negaram fogo, e Deus falou, ó, fica de lado, Moisés, com a cabo. Aliás, Moisés é um sacerdote, você vê que ele pede para tudo, para a irmã, para Miriam, para tudo. Toda hora ele tem uma encrenca que ele está pedindo para Deus não fazer, né? Então, é um exemplo de sacerdote. E Deus falou para ele, ó, fica do lado, que eu vou acabar com esse povo de ti, eu vou fazer. Não, Senhor, não pode fazer isso, não. Senão os outros vão pensar, todo mundo vai pensar que o Senhor trouxe esse povo para morrer, ele intercedeu. Aí Deus falou, tá bom, então tá. Então vamos fazer o seguinte. Tipo assim, Deus, assim, eu me cansei, eu não vou mais na frente. Ó, eu vou mandar meu anjo, é um anjo especial, o meu anjo na frente, tá? Moisés falou, não, eu quero o Senhor, eu não quero o teu anjo, eu quero o Senhor na frente. Aí ele fala aquela frase, se o senhor não fizer isso, risca meu nome no livro da vida. Eu falei, meu Deus, o sacerdote é muito... O cara falou assim, manda para o inferno, mas não acaba com esse povo. E Paulo falou a mesma coisa, né, que eu seja anátema por causa do meu povo. Ele estava intercedendo pelos patrícios dele, né, os judeus. Aí eu falei, Deus, aí, num processo, né, de semana, falei, Senhor, eu não tenho coragem. Aliás, eu queria entender. E o Senhor falou para mim, ó, você não está entendendo, ele não vai entender, e deixa para lá. Outro dia você vai entender que é muito complicado para a tua cabeça entender de você querer ir para o inferno pedindo pela igreja. Eu falei, realmente não entendo. Ele não me explicou mais, só falou que tudo bem, deixa isso. Você vai entender, mas não é agora, não sei se é nessa vida. Mas daí ele fez uma pergunta para mim assim, tá bom, mas se não for para ir para o inferno, você está disposto a morrer? Aí eu falei que sim, né? Foi um período assim, mais ou menos de uma semana, orando, tudo, entendendo a voz. Eu falei assim, tô. Morrer eu estou disposto. Morrer por quem? Falei, pela minha família, morrer pela igreja, né, para os irmãos que estão vinculados direto e indiretamente, e interceder para que uma igreja se levante. Aí eu tô pronto. Falei, isso, irmão. Você vai falar, pô, mas você é corajoso. Foi a minha experiência. Se eu passar outro, talvez eu vou ficar frouxo. Eu vou falar, não. Tô falando, pô, aquela experiência foi assim, né? Aí eu falei, tá bom. Falou assim, então, você pode ir para o hospital, porque eu ia fazer um exame anual, né? Você vai para o hospital que você vai estar com uma doença, essa doença é câncer. Tá? Então, você vai estar com câncer, né? E você vai, porque você vai passar por essa experiência de intercessão. Aí, tá bom. Peguei prontamente, prontamente mesmo, né? Acho que foi 2 dias depois, 3, eu fui para o hospital, falei com o médico, que eu faço exame regularmente. Falei, doutor, como que dá câncer nas pessoas? Ele falou assim, são 4 coisas. Primeiro, hereditário. Segundo, propensão. Terceiro, alimentação. E quarto, estilo de vida. Falei assim, eu posso ter câncer? Eu posso estar com câncer agora? Ele falou assim, você está sentindo alguma coisa? Eu falei, não. Você está com dor? Eu falei, não. Você já teve alguém que teve câncer na família? Eu falei, já. Quem? Sua mãe, minha mãe. Ela teve câncer de quê? Eu falei, intestino. Como é que está teu intestino? Eu falei, ótimo, não tem intestino tão bom. Meu intestino é um dos órgãos que melhor funciona na minha vida. Ele falou, mas vamos verificar então? Eu falei, vamos. E tem um exame chamado CEA. Não sei se alguém já falou CEA, né? CEA. E o máximo é 4. O meu deu 27. Aí ele falou assim, olha, vamos ter que investigar, porque normalmente é um tumor, não quer dizer necessariamente que é maligno. Nós vamos ter que investigar isso. E aí eu falei, bem, é isso mesmo que Deus está falando, eu vou pegar isso é câncer, né? Aí eu fui, fiz o exame, fez todo aquele processo e realmente deu um câncer, né? Ele já tinha atingido mais da metade do diâmetro do intestino. Aí eu pensei, bem, eu vou morrer ou não vou morrer, né? Deus falou que se eu morresse, né? Aí eu fui preparando, né? Arrumando o carrinho para deixar para Norma,
Aí o meu mecânico falou assim, pastor, você não vai morrer não, cara. Você já está preparando. Eu falei, não, arruma, porque mulher não entende bem de carro. Então faz aqui, faz aqui. Fala. Não, sério mesmo. Eu falei, vou preparar, né? Vou preparar que eu vou partir, tenho que partir. E o mais importante, havia uma paz no meu coração, muito grande. Eu sou muito ansioso, mas nessa hora eu tive uma paz muito gostosa. E aí, nesse processo, aí eu fui falar, né? Falei para minha família, olha, eu queria 2 horas por semana para falar tudo o que eu tenho. Eu precisava, na verdade, de 5 anos, fazer um seminário de 5 anos, tempo integral, mas o que eu aprendi nesses 4, 5 anos tem que passar para vocês. Falei com os irmãos que estão comigo, vinculados e tal. Mas aí foi uma tristeza para mim, que eles não corresponderam, né? Não escutavam, tá, amém, amém. São irmãos que me amam, né? Minha esposa me ama, mas ela me deu 20 segundos. Mas 20 segundos não dava para fazer. Mas eu falei, tá bom, já. Mas aí me veio uma tristeza, assim, puxa vida, Senhor, eu vou morrer, ninguém vai me escutar. Ninguém vai escutar. E aí Deus falou de novo, aí você está conhecendo o meu coração. Eu estou falando com a igreja e a igreja não está me ouvindo. Eu falei, é mesmo, né? Por isso que eu falei em Apocalipse, quem tem ouvido ouça, porque a igreja não está me ouvindo. Aí eu fiquei assim meio abalado, fiquei meio assim, falei, bem, pensei assim, numa boa, acho que é melhor eu morrer, né? Porque aí, dentro desse contexto, esse cenário, sério mesmo, pensei mesmo. Sabe quando Paulo falou assim, eu não sei se eu vou, que é melhor estar com o senhor, não sei se eu fico, porque também eu posso ajudar a igreja. Passou assim na minha cabeça, acho que é melhor eu ir. Eu fiquei assim que nem Paulo, né? Meio dúvida. Falei, não sei qual que é melhor. Se eu viver é bom, que eu não quero morrer, né? A gente não tem um instinto de morrer. Só pedir para Deus, Senhor, eu só não queria sentir dor e gostaria que a sua presença não deixasse o meu coração. Aí fui numa igreja, um discípulo amado, um melhor amigo meu, assim, um discípulo, lá em São José do Vale do Rio Preto, e quando cheguei lá, passei a noite toda assim, clamando pela vida dele, sabe, estavam passando muita luta. E, infelizmente, 4, 5 dias depois, ele morreu. Ele morreu em setembro do ano passado. E aí eu tive uma visão dele, acabou a reunião, eu fui avisar a igreja que eu estava com câncer, falei, irmãos, eu queria dizer, mas falei rápido, uns 3 minutos, vocês olhem por mim, que eu estou com câncer e tal. E aí eu achei interessante, quem começou a chorar foram algumas irmãs e 3 crianças começaram a chorar. Uma de 9, 2 de 9, uma de 10. E acabou, estavam fazendo um churrasco. Eu nem tive vontade de ir lá naquela hora, fiquei sentado, as 3 crianças do meu lado, falando, o que você tem para dizer? Eu falei, nossa, quem está querendo ouvir aqui são crianças, parece coisa de doido, né? Eu fiquei falando com elas e tudo. Uma ajudamos quando teve aquela chuva lá, aquela enchente que teve lá na região serrana, e eu dei para a menina um ursão grande, assim, de pelúcia, e ela conta toda a história. Eu fiquei ali, depois fui almoçar, e na hora de ir embora, eu falei para esse irmão, falei, olha, querido, eu tive uma visão assim, 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 sua, e aí ele me chama de Bravo, né, que é meu sobrenome. Daí ele fez um carinho aqui e falou assim, Bravo, eu tenho uma palavra de Deus para você, você não vai morrer. Eu falei, eu falei, não vai morrer, pode ficar tranquilo. Deus vai te usar ainda na igreja, tá? Daí fez um cafunézinho assim em mim. Falei, tá bom, falou. E depois de 3, 4 dias depois, né, foi domingo até, ele morreu no sábado, na sexta, não, no sábado, então foi 6 dias, né? Aí ele morreu. Aí foi um ataque fulminando o coração, e ele tinha feito todos os exames mais completos do coração e estava tudo dando ok, né? Então aqui também me abalou um pouco, mas falei, amém. E pior, né, que eu estava num casamento, um momento de alegria, eu sentado assim, falei assim, interessante, a palavra de Deus fala o quê? Né? Que a gente tem que se alegrar onde há luto. Né? E eu estou aqui tão alegre, né, tão feliz. Aí os irmãos tinham combinado de ninguém falar comigo, só falar depois da festa. Daí tinha um irmão que veio lá de São Paulo, não sabia, falou, morreu o Altair, né? Eu falei, puxa, o quê?
Ele falou, teve infarto fulminante. Aí, daí acabou tudo, né? Muito bem, irmãos. Aí, então essa foi uma experiência. Aí quando eu fui esse médico, ele foi bênção, que ele que operou a minha mãe. Ele que operou a minha mãe também. Aí eu falei, doutor, como que é a operação e tal? Ele falou, vai ser assim, assim, assado. Eu falei, vai ter que botar aquela bolsa de colostomia. Eu acho horrível, né, aquilo. Né, deve ser muito ruim mesmo. E lavar, tudo, gases. Aí ele falou, olha, a sua cirurgia está 15 centímetros da borda anal. Vai ser muito difícil não colocar. Provavelmente a gente tem que colocar, mas a gente vai colocar por um período de alguns meses, depois a gente tira. Falei, tá, tudo bem. Aí, quando eu estava no hospital, já internado, eu estava deitado, e aí chegou o anestesista. O médico é mais ou menos da minha idade. E o anestesista é um garotão, assim, de uns 30 e poucos anos. Chegou, opa, tudo bem? Aí, vamos lá. Tal, você vai ser operado, tal. Ó, cuidado, quando você sair de lá, vai ter o dreno. Você não vai puxar o dreno, vai ter a sonda, não vai puxar a sonda, e vai ter a bolsa de colostomia. Falei, mas vai ter que botar a bolsa? Falei assim, vai ter, bem, é o doutor que manda lá, mas acho que vai ter sim, pela distância vai ter que ter. Tal. Falei, tudo bem. Aí o rapaz da maca chegou ainda, coitadinho, novinho, né? Cabecinha meio. Falou, oba, chegou a boa hora, vamos lá! Eu falei, puxa vida, está todo mundo. Parece que está todo mundo alegre aqui, né? Aí eu fui, né, para lá, e quando eu entrei na coisa, era uma segunda-feira, 7 da noite, eu vi que o médico estava com um rosto de cansaço. Aí eu passei assim, que eu sou muito beijoqueira, dei um beijo na mão dele. Aí ele ficou assim, parado, assim, olhando, né? Assim. Aí chegou as enfermeiras, as meninas se apresentando, falou, eu sou Kátia, acho que é Kátia, uma menina, falou o nome, sou instrumentadora, tal e tal. Aí o anestesista tirou assim a minha... Porque a gente fica sem roupa, para eles é normal, mas a gente fica sem graça. Ele tirou assim o lençol, assim, eu fiquei assim. Aí eu senti que ele deu uma olhadinha assim, veio devagarzinho, puxou de novo, né, o lençol, aí bateu assim na minha... Eu falei, doutor, não vai raspar aqui, porque uma vez você raspa, né? Falei, não, eu vou raspar. Você vai continuar sendo urso, só aqui que eu vou raspar. Eu falei, tá bom. Irmãos, aí eu queria fazer uma oração. Eu queria fazer uma oração. Eu ia falar, mas não falei. Irmãos, comecei a sentir uma presença de Deus, uma presença de Deus, uma presença de Deus tão grande. Eu vi assim uma luz, porque ali é tudo escuro, né? Só fica aquela luz em cima. Irmão, dali a pouco entrou 2 anjos. Quando eu tenho visão de anjo, sempre é de branco, mas esses anjos não estavam de branco, eles estavam com uma roupa tipo de couro, de soldado. Eram 2 grandões assim, né? Chegaram, pararam assim, os 2 assim, nem olharam para mim, nada, porque eu já vi anjo para levar. Nós estamos aqui para te levar. Não, eu já tive visão assim mesmo. Ele falou, teu pai vai morrer, porque eu vi 2 anjos que estavam ali. Vamos. Aí os 2 anjos assim, mas foi uma visão tão bonita, assim, eu estava olhando para eles assim. Eles olhavam para as luzes, olhavam para os equipamentos, olhavam para cada enfermeiro, para cada um dos 2 médicos, que olhava tudo, olhava, daí o outro olhou, tal. Eles estavam com a espada aqui, depois parou assim, tipo assim, não tem para ninguém, estamos aqui, não vai acontecer nada. Aí eu estava já chorando de alegria, falei, meu Deus, Deus mandou 2 anjos aqui dentro da sala. Aí ele falou, já vou botar anestesia. Eu falei, eu queria orar, mas eu vou chorar, vocês vão achar que eu estou mais doido. Aí que Deus abençoe vocês. E, não vi mais nada. Aí quando eu acordei, aí eu pensei, Deus, pode ser que o Senhor me leve, porque, puxa vida, a igreja não está ouvindo, ninguém está ouvindo, não vai adiantar muito ficar vivendo. Mas eu acho que eu não vou, né? Não tive tive outras palavras também que eu não ia morrer. Vocês orando também para eu não morrer, né? Deus escutou também as orações de vocês. Aí quando eu acordei assim, né? Eu falei assim, aleluia, eu não morri.
Aí eu falei, doutor Sagradas, é o nome dele. Doutor Sagradas, cadê o senhor? Aí ele veio e falou, o que foi? Eu falei, eu tive que, como que foi a operação? Tudo bom, tudo bom. Eu falei assim, e a colostomia? Conseguiam fazer sem colocar nada aqui, tá? Sem colostomia. Eu falei, puxa, obrigado. Dei um beijo na mão dele. Daí, quando me tiraram da maca e saí, eu comecei a chorar, a presença de Deus. Aí, a pouco só vi a Norma e o Rodrigo, meu filho. E, aí eu chorava, e as enfermeiras também, assim, mas o que houve? Eu falei, e chorava, e chorava. Daí falou, é melhor chamar um médico, ele está passando alguma coisa. Daí, o que está acontecendo? Aí a Norma falou, o que está acontecendo? Eu falei assim, a presença de Deus é grande demais para não chorar. Foi muito gostoso, sabe? Aí, irmãos, eu fui para a CTI e fui, puxa vida, parecia que eu era assim, o cara mais importante lá. Todo mundo me tratou bem, fui para a enfermaria e trataram bem. Só que teve alguns pontos que deu problema e eu tive que ficar, em vez de 4, 5, durou 5 horas a operação, eu tive que ficar 15 dias. E lá no 7º dia, mas eu tenho, né, problema de acesso, então ficava tudo roxo, mas roxo, tudo roxo, enfiava toda hora, estava escapando, e a enfermeira vinha. As enfermeiras me trataram, meu irmão, parecia que era um anjo mesmo. Eu sei que no final do ano eu comprei umas 20 caixas de bombom, fui dando tudo para ela. Tudo para vocês aí, vocês têm me tratado bem. Agora, 6 meses atrás, eu tive que ir lá fazer um negócio lá. Ela assim, ô, senhor Edgar, tudo bem? Até me lembrava de mim, acho que isso aí que sofreu na agulha. Mas, irmãos, eu tive uma experiência interessante. Foi mais ou menos no 7º dia, eu comecei a não sentir a presença de Deus. O sentimento não estava sentindo dor, só essas agulhadas que estava bem ruim mesmo. E aí eu comecei a sentir, falei, Deus, eu pedi para a tua presença, só isso, eu pedi a tua presença, essa presença parece que não está. Não está. Aí eu senti Deus falar comigo, e é um dos motivos principais que eu estou aqui, tá? Falou assim, o diabo está cirandando para te levar. Eu nem senti que era necessariamente pela cirurgia ali. Seria uma coisa futura. O diabo está cirandando, ele quer te levar, mas ele não vai te levar. Mas avisa as igrejas que oraram para você continuar orando. Então, esse é o meu pedido, tá? Para vocês que oraram, continuar orando. Aí eu falei, Senhor, mas e a tua presença? Eu pedi a tua presença, eu estou querendo a tua presença. Aí o Senhor falou assim, na cruz eu falei assim, né, Deus meu, por que me abandonaste? E o caminho que eu trilhei, você tem que trilhar todinho. Então, você tem que sentir o abandono de Deus. Eu falei, mas tu és justo. Posso não sentir nada, mas tu és Deus, és justo. Então, foi uma experiência muito forte, muito boa, né, na hora difícil, tudo, mas muito gratificante. De lá para cá, aí eu estava traumatizado com a agulha, com tudo, tinha que fazer a quimioterapia. Falou, vai ter que fazer a quimioterapia. Todos os médicos falavam, você vai ter que fazer quimioterapia. Eu falei, tudo bem, mas não queria fazer, ainda mais que aqui no Rio, eu preferia se fizesse em Teresópolis, mas eu teria que fazer no Rio, por causa da enjoo, da um montão de coisa. Aí eu falei, Deus, eu não queria fazer a quimioterapia, eu não queria, por favor. Eu nem pedi para Deus, muita gente, não, vou orar para você não precisar operar, mas eu tinha tanta certeza que ia operar, que eu até pedia, mas eu sabia, falei assim, eu acho que eu vou operar, mas a quimioterapia, fiquei assim, e eu caminhando, fazendo uma caminhada em Teresópolis, aí o Senhor falou para mim assim, escreva no caderno, está até escrito aqui, escreva no caderno, para você não esquecer. E o médico mandou fazer vários exames. Você não vai fazer quimioterapia. Eu falei, amém, obrigado. Ele falou, pode escrever a data. E aí Deus me deu várias palavras, irmão. Não deu só essa, deu várias. Deu várias outras palavras do ministério. E também tem a ver com a nossa comunhão que a gente está tendo. Sabe? Muita coisa interessante. Né? Que ele ia restaurar relacionamentos antigos, coisas interessantes. Aí eu escrevi.
Aí levei no médico, ele falou, olha, nível 3 e 4 tem que fazer quimioterapia, nível 1 não precisa, ou seja, o nível 2. No nível 2, normalmente tem que fazer, mas a gente tem que analisar a sua situação. O CEA, aquele exame que eu falei, que tem que dar 4, 5, no máximo, que deu 27, deu 0,9, então, bem baixinho, né? Aí, quando o médico olhou, falou, olha, você vai sofrer... Daí falou, a gente vai ter que decidir se você vai fazer ou não, porque você não tem acesso, esse acesso, o oncologista, porque a primeira vez é tipo uma entrevista, tudo que você faz, você trabalha com o quê? Como? Eu falei, viajando e tal. Aí ele olhou e falou, olha, você vai sofrer demais, vai ser muito sofrimento. Explicou o que era o tratamento, o que não era, que tinha coisas que a gente pensa que é e não é, e tal. E podia ser pelo comprimido. Eu falei, e se eu tomar comprimido? Ele falou, vai te dar um problema de diarreia direto, você vai ter problema. Eu falei, mas é problema quando eu tomo remédio? Não. Você vai estar num ônibus, você vai estar num avião, você vai estar num carro, vai dar problema e tal. Falei, doutor, numa boa, se fosse o senhor, o que o senhor faria? Ele falou, se fosse eu, não faria quimioterapia. Falei, então, eu concordo com o senhor, não vou fazer quimioterapia. Está decidido, né? Então, irmãos, eu estou contando assim com alegria, para a glória de Deus, que foi minha alegria também, e foi também a oração de vocês, né? Todos vocês oraram, né? Muitos de vocês ligaram para mim, né? O Durvalzinho foi lá me visitar, né? A Leda está aí? Não, a Leda foi lá me visitar também. A Vanesca ia. A Vanesca queria ir com um grupo de jovens. Falou, não estamos indo com um grupo de jovens aí. Eu falei, mas agora eu estou saindo, eu tinha acabado de ser liberado. Porque quando o médico foi me liberar, ele me deu um problema lá do antibiótico, eu vomitei, daí eu não conseguia, daí eu fiquei mais umas 3 horas antes de ser liberado mesmo. Então, eu queria agradecer a Deus, agradecer a vocês, né, que oraram por mim, e isso que eu senti de Deus. E realmente, irmãos, eu tenho sentido muita luta, muitas vezes um estado depressivo, tem sido assim muita luta, tentando entender como que eu vou continuar, né, porque nem a palavra que o Senhor me deu, ele vai continuar falando coisas, principalmente sobre a volta de Jesus, e uma visão mais profética e tal. Tem falado muito de comunhão, de relacionamento. Eu tenho tido comunhão com os amados aqui. Então, tem sido muito bom, mas tem sido uma luta que eu não sei te explicar, uma luta mesmo. Então, eu pediria que vocês não esquecessem. E, logicamente, de 3 em 3 meses, eu tenho que fazer aquela série de exames com o oncologista, exame de sangue, exame do próprio médico, né, que ele quer só fechar aqui. Falou, não, é só uma reparadora. Eu falei, o quê? É só para reparar? Ficou um buraco aqui embaixo do meu umbigo. Ele falou, é só reparar, porque eu brinco com ele que ele é o bisturi de ouro. Você é um bisturi de ouro, doutor. Eu falei assim, não, é só para fazer uma plástica, para você ficar bonito. Aí eu falei, não precisa plástica não, tá bom do jeito. Não queria mais injeção, não. Falei, não, mas é um dia, em um dia você faz. Eu falei, vai, pensa, depois se você quiser faz. Tá aqui, eu não sei ainda se eu vou fazer. Mas é isso, querido. Eu queria assim, agradecer em oração com vocês, tá? E que vocês não esquecessem de orar, principalmente nesse aspecto espiritual. Ontem eu recebi uma carta. Alguém conhece o Zeri? Zeri? Não? É um irmão da Hungria, né? Eu fiz o casamento dele na Hungria, tive 2 vezes na Hungria. E ele é meio... Ele é um poeta, assim, sabe? Ele é meio doidinho, vamos dizer assim, bem cá, ele é bem doidinho mesmo. Mas ele tem algumas palavras, umas 2 ou 3 vezes ele deu palavra para mim, que eu vou te contar, palavra de eu ficar bobo mesmo, assim. E, por acaso, ele mandou uma mensagem ontem para mim, dizendo várias coisas sobre até questão ministerial e tudo. E eu achei assim, muito interessante essa palavra que ele deu, né? Então, que vocês orem por toda essa situação, logicamente, da saúde, para uma recuperação total e completa, que durante 5 anos eu vou ter que fazer esses exames, e também por essas questões espirituais, tá bom? Vamos agradecer, então. Senhor, eu quero te louvar, Pai. Te louvar porque Tu és bom, Pai.
Pai, eu não mereço nada, nada, nada teu, Senhor. Nada. Ó Deus, tudo que eu tenho de mal é por causa da minha carne, é por causa do meu pecado, é por causa da minha miséria. E as poucas coisas que eu tenho de bom é teu Espírito que opera em mim e me transforma. Muito obrigado, Pai. Foi uma experiência diferente, foi uma experiência que praticamente eu fui fazer o exame, falar com o médico já sabendo que eu tinha. E isso tudo foi fruto de comunhão. O Senhor me ensinou um pouquinho a ter uma comunhão íntima contigo. É só o início. É só o início, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu gostaria de te pedir, Senhor, que eu possa corresponder ao teu coração. Ó Deus, eu quero agradecer essa igreja, Senhor. Agradecer esse povo, esse rebanho, essa parte do rebanho que orou por mim, que declarou, Senhor, a cura, e ela veio. Quero agradecer os presbíteros, os líderes desse rebanho, Pai. Quero, Pai, pedir que eu, a tua igreja aqui, e todos os outros possam vir ouvir a tua voz, Pai. Eu queria te pedir isso no nome de Jesus. Amém. Antes de cantar, querido, eu esqueci de ler um trecho que eu gostaria de ler. Vamos abrir em Cantares. Desculpa, eu esqueci de dois trechos. Um é Cantares e o outro é Atos. Tá? Só um pouquinho. Eu estou falando que eu estou esquecido, agora vocês estão vendo que eu estou mesmo. Né? Era para ler no início. Atos, é só um pedacinho do livro de Atos, que fala a morte de Estevão, capítulo 7. E diz assim: Atos 7, vocês sabem, né? Estevão estava defendendo, ele estava defendendo o que ali? Defendendo. Aliás, eu me familiarizo muito com Estevão, né? Porque Estevão morreu contando história. Eu gosto de contar história, acho que eu vou morrer contando história, talvez. E ele está contando a história de Israel. Aí ele fala assim, no 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. O Senhor está falando para a gente ouvir. Então, aqui ele está falando que eles são de coração duro e de ouvido. Aí ele vem falando aqui no versículo 54, ouvindo eles isso, enfureceram-se o seu coração, rilharam os seus dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava à sua direita. Eis que vejo no céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, chamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra eles. A importância de ouvido. E Cantares 5, irmãos, eu achei tão lindo isso, porque eu falei, Senhor, eu estou começando a aprender a ouvir, estou começando a aprender a ouvir. Mas quando eu li esse trecho aqui, eu fiquei chocado como nesses dias que antecedem a volta de Jesus, o Senhor quer que a gente esteja bom de ouvir. É um trecho muito bonito, né? O noivo está querendo falar com a noiva, e ele está batendo, tem orvalho na cabeça dele, e a noiva quer ouvir o noivo, mas ela fica uma preguicinha de ter que levantar, botar a roupa, sujar os pezinhos. E depois ela fala, eu vou. Mas quando ela foi, o noivo já tinha ido embora. Né? Eu lembro das 10 virgens, né? As 10 eram virgens, as 10 dormiram, as 10 acordaram com a voz eis do noivo, só que só 5 tinham azeite. Né? E diz assim, é tão lindo esse trecho, eu acho, capítulo 5, versículo do 2 até o 8. Eu dormia, a noiva falando, eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado como está batendo. O esposo, né, estava batendo. Eu dormia, mas o meu coração velava.
Tem uma tradução que fala, eu dormi e o meu coração estava acordado. Esse é o coração que o Senhor quer da igreja. Né? Um coração que dorme, mas um corpo que está dormindo, mas um coração acordado. Aí o esposo, né, o noivo, fala assim, abre-me, minha irmã, querida minha, pombinha minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos de gotas da noite. Aí o versículo 3 é o versículo que ela deu uma vaciladazinha. Já me despi a minha túnica, hei de vestir de outra vez, já lavei os meus pés, tornarei a sujá-la. Estava assim meio na dúvida, vou levantar, né? Aí o versículo 4, o meu amado meteu a mão na fresta do meu coração, e meu coração se comoveu por amor a ele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abriu o meu amado, mas ele já tinha se retirado e tinha ido embora. A minha alma se derreteu. Antes ele me falou, busquei-o e não achei, chamei-o e eu não respondeu. Encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade, espancaram-me e feriram, tiraram o manto e os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que encontrares o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Então, eu senti assim, Senhor, qual vai ser o próximo passo? O próximo passo não é só ouvir, é ouvir naquele momento mais delicado, aquele momento assim que você está assim, está tendo comunhão com Deus. Ele amava ela amava ela, só que teve um momento que ela deu uma vacilada. Eu creio assim que nós temos que chegar, por isso que a palavra fala em Apocalipse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz da igreja. Eu acho que nós estamos chegando numa hora que a gente tem que estar tão afiado, mas tão afiado, está tão longe, da minha experiência, pelo menos, tão longe eu tive bastante experiência de ouvir assim um pouquinho Deus, mas está tão longe disso. Mas é a palavra que eu queria deixar para vocês, tá? Que a gente deve dar dormindo, mas o nosso coração acordado, que o nosso coração desfalece por amor a Ele, mas nós devemos estar prontos, com os ouvidinhos bem abertos e prontos para atendê-lo. Amém? Deus abençoe. Antes da gente voltar ao louvor, nós gostaríamos de ministrar na vida do Edgar. O Senhor, a experiência dele é a experiência que enriquece a nós, né? Fala ao nosso coração e nos ensina muitas coisas, o caminho que a gente deve seguir, trilhar. E nós queremos zelar pela tua vida, Edgar. Viu? Primeiro agradecer, Deus, quando o Senhor colocou no meu coração de partilhar com os irmãos, Ele tinha me dado uma palavra, Ele disse, eu quero misericórdia. Quero misericórdia, quero que vocês exerçam misericórdia. Eu confesso para você que aquele dia eu chorei muito, chorei na frente dos irmãos aqui, chorei assim, comovido pelo Espírito, né? Não é aquele choro triste, mas é um choro de quem chora sentindo a vontade de Deus, sentindo o querer de Deus. E agora, ouvindo você falar e trazer essa experiência, então mais comove o meu coração, né? No sentido de abençoar você, de estar te abraçando, de poder suprir aquilo que te falta em Cristo, né? Amém? Podemos, então, estender as nossas mãos para a vida do Edgar. Senhor, Tu tens as nossas vidas nas Tuas mãos, o Senhor nos conhece profundamente, o Senhor sabe dos anseios do nosso coração, o Senhor conhece o nosso amor por Ti, e é preciso que esse amor também se manifeste, Senhor,
de uma forma horizontal, entre nós, como irmãos, como igreja de Cristo, Pai. Senhor, de tal sorte que, como Paulo escreveu, se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre com ela. Senhor, e quando alguém se alegra, todo o corpo se alegra também. Assim, Senhor, somos membros uns dos outros, indivisíveis, Senhor, para que nós continuemos a ser corpo. Então, em nome de Jesus, Pai, agradecemos porque o Senhor manteve a vida do Edgar, Senhor. Manteve ele entre nós, Pai, para que ele pudesse hoje estar aqui falando. Aproveito, sim, Senhor, nós estamos ouvindo, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, nossos ouvidos, Senhor, para Ti, para poder receber, para poder entender, Senhor. O Senhor sabe que o maior anseio do nosso coração é Te ouvir, Senhor. A gente quer Te ouvir, a gente quer, Senhor, ter a convicção, a certeza de que nós estamos fazendo exatamente aquilo que está no Teu coração. Nós não queremos andar por nós mesmos, não queremos, Senhor, ser donos de nada, governar nada, Senhor. Queremos nos submeter, nos humilhar na Tua presença, Pai. Obrigado por essas experiências que o Teu servo teve e que vão enriquecer a nossa vida, porque isso não foi para ele só, foi para nós também. Então nós queremos, Senhor, agora repreender toda a ação do inferno, Senhor. O diabo, como disse, o Senhor disse para o Edgar que estava cirandando, querendo, Senhor, cirandar a vida dele. E nós agora repreendemos e dizemos: Satanás, em o nome de Jesus, nós queremos declarar que os teus intentos, que a tua vontade não vai prevalecer. Nós, como igreja agora, como igreja de Cristo, nos levantamos e declaramos a bênção, a graça, o poder sobre a vida do Edgar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor possa enriquecer tua vida, Edgar. Que o Senhor possa te renovar, te levar às alturas, a lugares onde você ainda não trilhou. A momentos que você ainda não viveu. A poder experimentar desse nível de sacerdócio que Ele está querendo te conduzir, te levar. Em nome de Jesus, isso vai se consumar na tua vida, para a bênção, para a glória dEle, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja bendito e glorificado. Aleluia, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor realizou aqui, está realizando e há de fazer no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.